Meus amigos, então de volta aqui ao nosso estudo sobre a teoria da Constituição. Nós estamos tratando de diferentes conceitos de Constituição. Nesse vídeo agora nós vamos iniciar falando de um conceito defendido por Hans Kelsen. Vocês vão me ouvir durante o curso inteiro falar muito nesse austríaco, nesse professor judeu austríaco chamado Hans Kelsen. Porque ele influenciou muito o direito no mundo ocidental. E o Brasil não ficou de fora, influenciou muito o direito aqui no Brasil. Sobretudo a parte de organização do judiciário, controle de constitucionalidade, modelo de Constituição, ele é tipo um ídolo, assim. Fala, professor, mas é cada ídolo que vocês encontram, né? Pois é, eu tive um privilégio, foi uma bênção que eu considero na minha vida, não é ídolo não, tá? Mas eu tive um privilégio de ver a casa em que o Kelsen nasceu. Conta pra ninguém que eu contei isso pra vocês não, tá? Que todo mundo... Logo, Kelsen, né? Que importância tem isso? Pra mim foi importante, você vê como funciona a cabeça das pessoas, né? Mas enfim, meus amigos, o que disse Hans Kelsen a respeito da Constituição? O que é a Constituição? Então, para ele, a Constituição é a lei suprema do Estado. Esse é o ponto central que vocês vão anotar. É a lei suprema do Estado. É o fundamento de validade do ordenamento jurídico. Já vou traduzir, tá? Mas anote. O fundamento de validade do ordenamento jurídico. Então, veja o contexto histórico disso aqui, gente. Esse judeu austríaco aqui, quando defendeu na obra dele Teoria Pura do Direito, até vou colocar aqui, que eu citei a obra dos outros, Teoria Pura do Direito. Quando ele trouxe esse conceito de Constituição, chamado sentido jurídico, às vezes conforme a tradução vocês encontram como sentido normativo, tá? É a mesma coisa, normativo, jurídico. Jurídico é a ideia de lei, em termos amplos da expressão lei. Ele quis rebater aquele conceito do Carl Schmitt. Vocês lembram que a gente fez uma associação aqui de Carl Schmitt com o nazismo? Porque foi a base teórica, a base jurídica do nazismo, foi a teoria do Carl Schmitt, que flexibilizou muito o valor jurídico de Constituição. Na verdade, passou a dizer que Constituição era uma mera decisão política e que dava extremo poder ao chefe do executivo. Daí Hitler fez o que fez. Então, a gente já está falando de pós-Schmitt. Vem Kelsen, então, preocupado em trazer estabilidade jurídica para o Estado. E, sobretudo, limitar os poderes atuantes dentro do Estado, sabe aqueles fatores de poder? E limitar, então, essa tentativa autoritária de alguém ou de um grupo que queira impor os seus ideais. Então nós vamos estabelecer o seguinte, a Constituição, ela não é uma decisão política, não. A Constituição é uma lei, é um documento com valor normativo, com valor jurídico e é aplicável a quem quer que seja. A todas as autoridades do Estado e ao povo comum. Portanto, a Constituição é a lei suprema do Estado. É o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Então, aqui o ponto central para você reconhecer, bater o olho ali na prova, é a ideia de hierarquia, que a gente não está só trabalhando a ideia de lei, a Constituição é um documento escrito, não somente isso, mas ela é a lei maior do Estado. Então, ficou muito conhecido um modelo de pirâmide que foi criado pelo Hans Kelsen. Vocês já viram isso aí com toda certeza nos livros, já viram também nas aulas de outros professores. Então, considere aqui o modelo de pirâmide de Hans Kelsen. Ele estabeleceu o seguinte: a Constituição é a norma de maior hierarquia.
é o fundamento de validade do ordenamento jurídico. De modo que todas as outras leis que integram a estrutura do Estado se sujeitam, se subordinam à Constituição, que é a lei maior do Estado. Então, para quem está começando realmente agora, quando você me ouvir falar ordenamento jurídico, o que é isso, essa expressão? Eu não entendi isso, professora. A ideia de jurídico é no sentido de lei, tá? Então, pensa aqui no Brasil, por exemplo. Imagina que nessa pirâmide eu tenha a ilustração de todas as leis que integram o Brasil. Essas leis, em termos amplos da palavra, que sejam leis federais, estaduais, municipais, distritais, todas as leis compõem o que a gente chama de ordenamento jurídico. Ordem jurídica, ordem normativa, ordenamento jurídico, conjunto normativo do Estado, todas as leis do Estado. Então, quando eu coloco simplesmente leis aqui, penso como leis comuns e aqui a lei suprema, que é a Constituição. Pensa também na hierarquia de cima para baixo, como eu estou colocando aqui. Então, a Constituição é maior do que todas as outras leis. O que isso significa, professora? Que a validade de qualquer outra lei no Estado depende da compatibilidade com a Constituição. Professora, me dá um exemplo aí que eu estou começando agora de outras leis. Então, vocês não já ouviram falar ou já estudaram alguma coisa ou conhecem algo, por exemplo, do Código Penal, que estabelece crimes e penas, do Código Civil, que fala sobre contratos, fala sobre família, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.112 que muitos de vocês estudam, né? O Estatuto do Idoso, que uma parte estuda, enfim, a Constituição do seu Estado, as leis do seu Estado, as leis do seu município, todo esse conjunto normativo compõe o ordenamento jurídico brasileiro e tudo isso só tem valor quando compatível, quando de acordo com a Constituição Federal. É a Constituição Federal que organiza o Estado brasileiro e dá validade a todas as outras leis. É por isso que a gente chama de leis infraconstitucionais. Professor, o que quer dizer essa expressão leis infraconstitucionais? Infra, abaixo da Constituição. Lei infraconstitucional é qualquer outra ideia de lei no Brasil, diferente da Constituição, a gente chama de infraconstitucional, porque está tudo subordinado à Constituição. Tá? Então, observe, quando eu coloco aqui leis, eu estou usando, no nosso caso brasileiro, em termos amplos, compreendidas as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções, constituições estaduais, leis orgânicas municipais, tudo subordinado à Constituição. Tudo é infraconstitucional. E essa ideia que eu estou te mostrando, que é aplicada aqui no Brasil, vem de Kelsey. Porque foi ele que inventou isso, que a Constituição é a lei suprema do Estado. Essa hierarquia foi desenvolvida por ele, para trazer para o Estado a estabilidade jurídica, para evitar dentro do Estado que os entes que compõem aquele Estado, ou que as autoridades ou instituições queiram de alguma maneira aplicar o golpe de Estado e fazer valer a sua vontade. Não, está todo mundo submetido à Constituição. Essa é a ideia. O valor é normativo, o valor é jurídico. Entendeu? Mas, professora, eu entendi tudo que você falou. Só estou com uma dúvida, porque no meu PDF, que é de um outro professor, ou o professor da minha faculdade, alguém já me falou, professora, que no modelo de pirâmide, a Constituição, na verdade, está aqui e as outras leis estão aqui. Aí você, professor, inverteu. Pois é a mesma ideia. Para quem coloca dessa forma aqui, é porque essa pessoa está colocando a hierarquia de baixo para cima. Aí quando coloca a Constituição na base, é para dizer que todas as outras leis nascem da Constituição, surgem da Constituição, que ela é a base, é o fundamento de validade do ordenamento jurídico. É a mesma ideia, a mesma coisa, tá? Bom, muito bem.
Professora, que consequências práticas isso traz para a gente? A consequência é a seguinte, ó. Se a Constituição diz algo e uma outra lei, qualquer outra lei, diz diferente, o que vai prevalecer? A Constituição, porque é a norma de maior hierarquia. Essa lei, portanto, a gente diz, ela é inconstitucional. E sendo inconstitucional, ela não pode ter validade. Aí, uma vez declarada a inconstitucionalidade dessa lei, a gente vai considerá-la nula. Jamais poderia ter produzido efeitos. Isso por quê? Porque o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico é a Constituição. Tranquilinhos? Acompanharam? Então, essa é a ideia mais básica do sentido jurídico, também chamado sentido normativo de Constituição, tá? É esse pensamento defendido por Hans Kelsen. Bom, agora a gente vai caminhar um pouquinho mais. Um autor brasileiro chamado José Afonso da Silva, quando se propôs a explicar o sentido jurídico defendido por Hans Kelsen, usou algumas expressões interessantes. Ele diz que no sentido jurídico, a Constituição, e isso eu quero que vocês anotem, já que cai muito na prova, a Constituição é norma pura. Já explico. Norma pura. Pura obrigação. Puro dever ser. Puro dever fazer. Então, eu estou escrevendo a primeira parte, mas eu citei o pensamento todo de José Afonso da Silva, dizendo que, por essa visão, a Constituição é norma pura, pura obrigação, puro dever ser, puro dever fazer. O que isso significa? Porque o propósito de Kelsen, como eu já disse, foi o de trazer estabilidade jurídica para o Estado por meio de um documento solene chamado Constituição. O documento maior da organização do Estado. Esse foi o pensamento dele, ele não se preocupou com mais nada. Ele não se preocupou em definir o conteúdo da Constituição, o que vai ter dentro do texto. Pouco importa. Não se preocupou em definir a forma de criação. Vai ser feita por um órgão constituinte formado por representantes do povo por meio de um processo democrático. Beleza. Não, vai ser fruto de um processo revolucionário a partir da tomada de poder de alguém que impôs um texto constitucional. Opa, beleza. Criou-se a Constituição, tem-se a lei de organização do Estado, ainda que ela não tenha sido feita por meio democrático, criou-se a Constituição. De modo que vale aquilo que está posto. A ideia de positivismo de Kelsen, vale a lei, vale o que está escrito, vale o que está lá. Então, ele não se preocupou com ideologia, com conteúdo, com forma de criação, apenas defendeu que a Constituição é a lei maior do Estado. Cumpra-se. Uma vez que leis não são discutidas, leis são cumpridas. Cumpra-se. Mas olha o contexto histórico que envolveu Hans Kelsen também. Olha a preocupação da estabilidade jurídica. Olha a preocupação de que a lei limitasse todo mundo. Então, no mais, ele não se importou. E esse foi um ponto de crítica da doutrina. E esse autor brasileiro fez referência a Kelsen dizendo assim, para Kelsen, no sentido jurídico, a Constituição é norma pura. O que é norma pura? Norma é um conjunto de regras e princípios que unidos formam as normas jurídicas. A ideia das leis, em termos amplos da expressão, ela é só norma, é só a ideia do cumpra-se. Aí ele completa e diz assim, ela é pura obrigação, o valor é jurídico, cumpra-se. Puro dever ser, puro dever fazer. Sem preocupação, repito, anote isso, sem nenhuma preocupação de conteúdo, de forma de criação, de ideologia. É a lei maior do Estado, acabou. Cumpra-se a Constituição. Então, a depender da questão de prova, vem o examinador e pergunta para você assim, em qual sentido de Constituição a Constituição é norma pura?
Por isso que eu fiz questão de explicar e de escrever as expressões para vocês, porque as bancas gostam de cobrar assim. Então, o que eu senti de norma pura? É somente lei, cumpra-se a lei. É a lei maior do Estado. Beleza? Ótimo, até aí, tranquilo? Agora eu quero você um pouquinho mais ligado. Quando o examinador ele aperta um pouquinho mais na hora da prova, ele desenvolve o pensamento de Kelsen. Porque Kelsen, quando diz que a Constituição é a lei maior do Estado, ele fundamentou isso em 2 planos. Preste atenção. Então, por que a Constituição é a lei maior? Qual que é a fundamentação dessa teoria? Aí ele colocou em 2 planos. Ele chamou de sentido lógico jurídico. E outro, sentido jurídico positivo. Calma, tá? É bem simplesinho isso aqui. Às vezes a expressão assusta um pouco, especialmente da maneira como a banca às vezes elabora ali o item, mas é fácil de vocês entenderem. Quando ele fala que o conceito pode ser fundamentado, sustentado em 2 bases, o sentido jurídico positivo, o que significa? Significa que a Constituição é o fundamento do ordenamento jurídico, é a base do ordenamento jurídico. Como eu já expliquei para vocês, então, a validade das leis, outras leis quaisquer, vem da Constituição. Então, estão de acordo? Estão. Então, eu vou lá e cumpro as leis. Então, é o sentido jurídico positivo. A Constituição dá base a todo o ordenamento jurídico. Ela fundamenta todo o ordenamento jurídico. Certo? Bom, muito bem. Agora, a Constituição dá base ao ordenamento jurídico. Mas o que dá base à Constituição? Como sustentar a teoria de que a Constituição é a lei maior, que todas as leis se subordinam a ela, que todas as autoridades se sujeitam a ela, que todas as instituições só agem com base na Constituição? Como é que eu vou sustentar que a Constituição é a lei maior? Ora, se ele está dizendo que a Constituição é a lei maior, a lei suprema do Estado, então acima dela não há nada, a base da Constituição não pode ser uma outra lei. Senão cai toda a teoria por terra. Tá, mas então qual vai ser a base da Constituição? O que vai estabelecer dentro do Estado que nós vamos aceitar que a Constituição é a lei maior e a gente tem que cumprir a Constituição? O que vai estabelecer que as autoridades e instituições têm todos sujeição ao texto constitucional? Como que eu fundamento isso? Aí, na minha opinião, ele foi brilhante na hora de sustentar, porque ele não pode trazer embasamento jurídico para isso, porque não há uma lei maior do que a Constituição na teoria dele. Aí, ele brilhantemente veio e disse o seguinte, que a norma fundamental dá base à Constituição. Então, a norma fundamental é o fundamento da Constituição. Então, o fundamento das leis é a Constituição, mas o que fundamenta a Constituição? O que estabelece que a gente vai ter que seguir, cumprir o texto constitucional? O que vai garantir que a Constituição é a lei maior? Aí ele está dizendo, a norma fundamental. Você se recorda dessa expressão norma fundamental, sim ou não? Porque eu falei no outro vídeo com vocês. Norma fundamental significa vontade da coletividade. Vontade da maioria, vontade da coletividade. Quando eu expliquei lá no primeiro vídeo para vocês o surgimento da ideia do direito positivo, eu disse que o direito nasceu de uma necessidade real de organização de uma sociedade, de sobrevivência do ser humano, de convivência
social. O direito nasceu disso. Lembra quando eu falei que os povos primitivos deixaram de viver como nômades e tiveram que estabelecer residências fixas e tiveram que compartilhar espaço geográfico com outros clãs e que foi preciso sistematizar um conjunto de regras de cumprimento obrigatório que vinculasse a todos? Nós conversamos sobre isso. E aí trabalhamos a ideia de que, da vontade de uma maioria, de uma coletividade, aquelas regras seriam estabelecidas. E é por aí que vem o pensamento de Kelsen, o que ele chama de norma fundamental, da vontade daquela coletividade, da vontade daquela sociedade que está sendo, então, organizada a partir de um texto constitucional. É da vontade do povo que seja assim. Agora, observe que essa norma fundamental, ela não é jurídica. Essa norma fundamental, ela é hipotética. Hipoteticamente, assim o povo pensa, e a Constituição, que é a lei suprema, ela reflete essa vontade extraída da própria coletividade. É um pressuposto, é uma hipótese de natureza fática, de natureza política, fática. Não é uma hipótese que eu vou buscar em normas jurídicas, porque não há lei maior do que a Constituição. É um pressuposto. E nós trabalhamos com pressupostos a todo momento. A cultura do povo, gente, a realidade social, a realidade econômica, tudo isso contribui para uma forma de pensar de um povo, para uma noção de certo, de errado, de lícito, de ilícito. Então, tem muito dessa questão cultural e socioeconômica. Nós temos algumas premissas, alguns pressupostos que não são extraídos de texto de lei. Por exemplo, a gente parte do princípio de que os pais têm mais experiência do que os filhos, amam os filhos e que vão orientar os filhos para percorrerem o melhor caminho. O motivo pelo qual, quando há um adolescente em casa, por exemplo, dando piti, se tem algum adolescente perto aí assistindo a aula, não apela não, tá? Algum adolescente em casa dando piti lá porque ele quer um iPhone, porque ele quer ir para uma festa, porque ele quer manter uma determinada amizade. E os pais olham e falam, não, para essa festa aí você não vai de jeito nenhum, o ambiente não é para você. Fulaninho de tal não é um bom amigo para você, não quero que você fique na companhia dele, você não está pronto ainda para ter um aparelho tão caro como o iPhone, você não tem responsabilidade suficiente para isso, enfim. E os pais olham lá e decidem, falam, é isso e acabou. Ah, mas ali eu tenho duas vontades. A vontade do João, que tem lá 14 anos, por exemplo, é a vontade da mãe dele. Por que tem que prevalecer a vontade da mãe dele? São dois indivíduos que compõem a estrutura do Estado, devem ter o mesmo tratamento. Eu falo, professora, que pergunta, coisa mais absurda. Você fala, não está vendo que a mãe quer o melhor para o filho? A mãe é que vai decidir, o pai é que vai decidir, e isso é um fato na sociedade, é um pressuposto, nós achamos que é assim, pensamos assim, e isso não depende de lei. É uma hipótese. É uma forma de pensar da sociedade que não está escrita em lugar nenhum. Vem dos costumes, das tradições, da cultura, da realidade socioeconômica de um povo. Eu usei o exemplo mais simples para vocês entenderem a ideia da hipótese de uma norma fundamental. Por isso que ele foi brilhante. Então, há a necessidade de estruturar um Estado. Eu vou estruturar o Estado como? A partir de uma lei suprema denominada Constituição, que vai vincular a todos e todas as demais leis. E o povo aceita que essa é a lei suprema, que o que nela consta é o de que o povo necessita. E o que dá base a isso não é outra norma jurídica, é a norma fundamental. É essa hipótese de vontade coletiva, que vai, então, cada vez mais reduzir as vontades egoístas individuais, passando, então, a pensar no bem comum, na vontade da sociedade, na vontade do bem-estar coletivo. Essa é a ideia. A gente pode não concordar até, de repente, a partir da sua visão de Estado.
Mas que é uma ideia brilhante, porque ele não pôs a perder a teoria dele. Vou repetir. Na concepção de Kelsen, a Constituição tem valor jurídico, normativo, valor de lei. Mas ela não é simplesmente lei, ela é a lei maior do Estado. E esse pensamento de que a Constituição é hierarquicamente superior, ele sustentou em dois campos. Um campo lógico e um campo positivo. Num campo lógico, o que dá origem, base, sustentação à Constituição é a norma fundamental. Que você já traduziu? O que é a norma fundamental mesmo? A vontade da coletividade, uma hipótese. E, uma vez estabelecida a Constituição, que é a lei suprema, a validade de qualquer lei ou ato praticado no Estado será extraída da Constituição. Então, ele sustentou o pensamento dele em dois planos. O lógico jurídico e o jurídico positivo. Beleza? Beleza mesmo? Será? Vamos aos testes, então. Acompanhando aqui. Dá uma olhada nesse item 8 da Quadrix. A ideia de supremacia constitucional coloca todas as normas constitucionais em igualdade hierárquica, do ponto de vista do sistema normativo, e em posição de superioridade em relação a todas as demais normas. Vixe, vixe. E agora? O que você me diz? A ideia de supremacia constitucional, a ideia de que a Constituição é a lei maior do Estado, é o que ele está falando, ó, coloca todas as normas constitucionais em igualdade hierárquica. Então vamos aplicar isso. Vamos pensar na Constituição brasileira. Aqui a Constituição, aqui as demais leis, as leis infraconstitucionais. Bom, muito bem. Aí vamos pensar que aqui está o artigo 5º, que dispõe sobre direitos e garantias individuais. E aqui está o artigo 242, parágrafo 2º. Você já lembra o que é isso aqui, que eu te falei no outro vídeo? O dispositivo que fala do Colégio Pedro II. Bom, então, muito bem. Não existe nenhuma hierarquia entre o que está lá no artigo 5º e o que está no artigo 242. Ambas são normas constitucionais. Por acaso, são duas originárias, né? Então, o que eu posso dizer sobre elas é assim. O que está no artigo 5º, que são direitos e garantias individuais, são normas materialmente constitucionais. Ou seja, os assuntos que ali constam são indispensáveis para a existência do Estado. O que está no 242 é apenas formalmente constitucional. Ou seja, o assunto não é próprio de Constituição, mas ele foi colocado na Constituição, então beleza, eu reconheço como norma constitucional. E é isso, o máximo que eu posso dizer é que um assunto é típico de Constituição e o outro não. Mas ambos são normas constitucionais e entre elas não tem nenhuma hierarquia. Eu já quero que você guarde isso hoje, lá na frente, quando a gente for ter aulas alegres e felizes, estudando a parte de hermenêutica constitucional. Ouvi um vixe aí do outro lado? É vixe mesmo. Bom, mas vou deixar para o último tópico aqui dessa parte teórica. Nós vamos estudar um princípio de interpretação da Constituição, chamado princípio da unidade. E ele vem dessa ideia de Kelsen, de que não há hierarquia entre normas constitucionais. Não há nenhuma hierarquia entre normas constitucionais. Até aqui a gente está firme? E é o que ele começou dizendo na questão. Agora, por outro lado, existe hierarquia entre qualquer norma constitucional e aquilo que for infraconstitucional. Então, se, por exemplo, for criada agora, suponho, uma lei federal dizendo que aquele que praticar crime contra a administração pública vai ser condenado à prisão perpétua. Você fala, oba, professora, estou de acordo, né? Nada disso, tá? Seria uma lei flagrantemente inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o artigo 5º da Constituição,
que diz que não haverá pena de caráter perpétuo. Então, é uma lei que fere, contrário ao artigo 5º, ela é inconstitucional. Mas também seria inconstitucional uma lei que dissesse que agora o Estado do Rio de Janeiro é que vai ter que custear as despesas do Colégio Pedro II, que a União lavou as mãos, não é a União que vai tratar disso mais, é o Estado do Rio. Opa, mas essa lei é inconstitucional também. Ah, mas ela feriu uma norma constitucional, professora, que nem trata de assunto de Constituição. Pois é, ela não é materialmente constitucional, ela não trata de um assunto típico de Constituição, mas ela é formalmente constitucional, ela está na Constituição. E tudo que estiver na Constituição, independentemente da relevância do assunto, será maior do que qualquer outro dispositivo legal. É o pensamento de Kelsen. A Constituição é a lei suprema do Estado, não importa do que ela trata. Entre as normas da Constituição não tem hierarquia, mas entre qualquer coisa que estiver na Constituição, mais ou menos relevante, e aquilo que estiver na lei comum, o que estiver na Constituição será maior. Esse é o pensamento de Kelsen, e nós aplicamos isso aqui no Brasil, bem como o mundo ocidental, de um modo geral, aplica também. Você vê que eu enfatizo o mundo ocidental, porque no Oriente há algumas diferenças, né, em alguns pontos que trataremos mais para frente. Mas é assim, é um pressuposto. E esse é o pensamento de Kelsen, que inspira a criação da nossa Constituição, o modelo rígido de Constituição que nós temos. E o controle de constitucionalidade aqui no Brasil é todo inspirado nesse pensamento. Então vamos de novo olhar ali o que a Quadrix está falando. Ó. A ideia de supremacia constitucional coloca todas as normas constitucionais em igualdade hierárquica. Verdadeiro. Do ponto de vista do sistema normativo. E em posição de superioridade em relação a todas as demais normas. Perfeito. Certinho. Vocês conseguiram fazer essa? Observe, eu não achei esse item tão facinho, não. Considerando que a prova era para administrador. Olha como o examinador vai lá e pesa a mão de modo desnecessário, na minha opinião. Mas foi cobrar isso de um administrador. É o pensamento de Kelsen. E o item é correto. Tá certo? Vamos lá, então.